Amber, minha nora, e o do outro lado da mesa na noite do churrasco. Você vai para um asilo em breve, né? Meu filho, Kevin, riu junto com ela. Eu não disse nada. Na manhã seguinte, tomei uma decisão e, 3 semanas depois, tudo mudou. Antes de começarmos, curta e inscreva-se. E, por favor, diga a mim e aos outros, qual é a lição de vida que todos deveriam aprender antes que seja tarde demais? Compartilhe nos comentários abaixo. Obrigado. Eles chegaram 40 minutos atrasados, agindo como se fossem os donos do lugar, o que eu acho que eles achavam que eram. O Kevin me deu aquele mesmo abraço distraído que ele vem me dando desde que a Amber entrou na cabeça dele, e a Amber entrou como se fosse anfitriã, imediatamente fazendo uma careta para a salada de batata, sem nem tentar disfarçar. Eu tinha passado 5 horas cozinhando para este churrasco, do mesmo jeito que faço todo 4 de julho desde 1983, e mesmo assim, acabei sendo ajudante. Ela jogou a bolsa na minha cadeira de jantar e disse: "Este papel de parede é como um asilo." Depois se virou para o Kevin com aquela risada estridente que ela guarda para os momentos em que quer me envergonhar na frente dos outros. E ele riu também, como se nem tivesse me notado ali. As crianças não me cumprimentaram, apenas se jogaram com seus iPads. Harper no carpete, Wyatt já abrindo os guardanapos e Maddie com aquela atitude de adolescente, como se eu estivesse interrompendo a vida dela por existir. Mas eu não disse nada, sorri descaradamente e servi hambúrgueres fingindo não ouvir Amber perguntar a Charlotte: "Você acha que ela sabe o que é TikTok?" O jantar aconteceu do lado de fora, como sempre, uma mesa comprida sob o carvalho que meu falecido marido plantou no ano em que Kevin nasceu. E enquanto passávamos o milho, as costelas e as jarras de plástico com limonada aguada, Amber ergueu o vinho, olhou para mim do outro lado da mesa e disse alto o suficiente para os vizinhos ouvirem: "Vamos ter que começar a visitar asilos em breve, certo? Ou vocês estão planejando assombrar este lugar para sempre?" A mesa congelou por uma fração de segundo. E então Kevin bufou mesmo, e olhou para baixo como uma criança que acabou de ouvir a professora fazer uma piada suja. Até Charlotte soltou uma risadinha sem graça, como se talvez, se risse, não fosse a próxima. Eu não respondi, não me encolhi, apenas continuei mastigando meu frango e encarei meu filho, me perguntando que tipo de homem eu criei que deixaria a esposa falar com a mãe daquele jeito no quintal dela. Ninguém disse mais nada sobre isso, mas eu vi o jeito como Camille me olhou do outro lado do pátio enquanto recheava as batatas fritas, como se soubesse que eu estava quebrando em tempo real. E as crianças riram de um vídeo em suas telas enquanto eu limpava o molho barbecue da bochecha de Wyatt e percebi que ele nem me agradeceu. O resto da noite passou em um borrão de cadeiras dobráveis, pratos de papel e agradecimentos vazios que pareciam ensaiados. E quando eles foram embora sem me ajudarem a limpar de novo, dei uma última olhada no carvalho, entrei, tranquei a porta e fui até o armário do corredor, onde guardava a caixa à prova de fogo. Peguei-a e abri a pasta com um rótulo plano B. Ela continha uma escritura, uma transferência de propriedade, um documento de fideicomisso assinado e o cartão do meu advogado, Dean, preso com um clipe na frente. Eu não tocava nela havia mais de um ano, mas também não a havia jogado fora. E enquanto eu estava ali, com a voz de Amber ainda ecoando em meus ouvidos e o cheiro de fumaça ainda em minhas roupas, peguei meu telefone e digitei uma mensagem: "Estou pronto." O que eles nunca entenderam foi que eu não me quebrei ontem à noite. Eu já tinha me quebrado aos poucos, pedaço por pedaço, ao longo de anos sendo tratada como ruído de fundo na casa. Eu compensava substituindo o café pelo almoço durante os anos em que Kevin usava aparelho e eu ainda dava aula na 3ª série sem ar-condicionado. O churrasco foi apenas a última página de um capítulo que comecei a escrever no dia em que Amber zombou da foto em memória do meu falecido marido, disse que parecia um retrato da Sears, enquanto Kevin ficava parado ali, dizendo que ela não queria dizer aquilo. Mas eu sabia que ela falava sério, porque cada vez que eu deixava um momento passar, ela forçava ainda mais a barra. Primeiro, foram as piadas acidentais sobre o acumular coisas. Depois vieram os vales presente para serviços de organização doméstica no Natal, seguidos por sugestões de que eu me mudasse para uma daquelas vilas de aposentados com quadras de pickleball para que as crianças finalmente pudessem ter um pouco de espaço. E quando Kevin não interveio, parei de lhe dar o benefício da dúvida e comecei a me dar um plano B. Conheci Dean através do grupo de bridge da Camille e disse a ele na hora que não estava tentando ser dramática. Só precisava ter certeza de que nunca ficaria vulnerável a ninguém que achasse que meu valor expiraria com o meu útero. Dean era quieto,
fazia boas perguntas e então me colocou em um fundo fiduciário onde meu nome nunca aparecia em registros públicos, apenas meu nome de solteira enterrado sob uma LLC de fachada em Nevada, para que, se Kevin ou Amber viessem fuçar, tudo o que encontrassem fosse uma porta trancada. Continuei pagando IPTU de uma conta separada que Kevin desconhecia. E quando se ofereceram para cobrir as contas de luz no ano passado, eu disse não, obrigado e vi Amber postar uma história presunçosa no Instagram sobre a fazer a nossa parte pela geração mais velha enquanto eu ainda pagava a assinatura do Minecraft do filho dela. Criei planilhas, fiz backup das minhas fotos, digitalizei todos os documentos legais e senhas, não porque quisesse vingança, mas porque sabia que um dia eles iriam longe demais e eu precisava estar preparada para o momento em que isso acontecesse. E quando Amber brindou com sua taça de vinho e disse em casa de repouso, não fiquei chocada. Fiquei aliviada porque finalmente tinha um motivo com o qual podia conviver, uma frase tão clara que eu não duvidaria. Depois de enviar a mensagem para Dean, sentei-me à mesa da cozinha onde Kevin costumava fazer sua lição de ortografia, olhei pela janela para o quintal onde eu ensinei a andar de bicicleta e não chorei. Não tremi. Apenas comecei a lista de verificação. Transferir as contas de serviços públicos do meu nome, cancelar o serviço de alarme, ligar para Camille para pegar sua van emprestada, notificar o agente do comprador do fundo que estou pronta para fechar o negócio. Eu já tinha embalado as coisas que importavam, fotos, documentos, a colcha que minha mãe fez para mim quando me formei na faculdade e o gatinho de cerâmica que o Kevin fez na primeira série. O resto? Que ficassem com ele, vendessem ou queimassem, que eu não me importasse. Eu não morava naquela casa havia anos, não de verdade, desde que a Amber começou a me chamar de Ambabzan como se estivéssemos em algum programa da Bravo e o Kevin começou a me pedir para mandar mensagem antes de aparecer na minha própria cozinha. Eu não precisava de vingança. Eu precisava de ar. E esse plano, essa saída, não era para lhes dar uma lição. Era para me salvar de morrer de boca fechada e mãos cruzadas no colo enquanto Amber redecorava o ambiente ao meu redor como se eu fosse uma almofada. Fiz 3 ligações naquela noite, uma para o Dean, uma para Camille e uma para a empresa de mudanças que pesquisei 6 meses atrás, depois que a Amber disse que eu deveria organizar tudo para manter o fluxo familiar. Cada vez que diziam algo assim, eu adicionava mais um nome à minha planilha, mais um plano B à lista. Então, não, a noite passada não foi um colapso. Foi o sinal verde. E quando Camille apareceu na manhã seguinte com café e luvas de jardinagem, não precisei explicar nada. Ela só perguntou, por onde você quer começar? E eu apontei para o armário do corredor e disse, comece com tudo que eles nunca notaram que estava faltando. Não dormi naquela noite, não porque estava com medo, mas porque meu corpo vibrava com uma clareza que eu não sentia há anos, como se algo químico tivesse mudado dentro de mim no segundo em que coloquei o plano em ação, como se o peso que eu carregava no peito desde que Kevin conheceu Amber finalmente tivesse desaparecido silenciosamente no escuro. Camille trouxe caixas vazias, e nós as embalamos o dia todo com a velocidade metódica de mulheres que carregam coisas demais por muito tempo. Ela não fez perguntas, não fez discursos, apenas me entregou fita adesiva e me ajudou a dobrar meu vestido de noiva na lixeira que eu rotulei como a sentimental, mas opcional. Estávamos na metade do armário de roupas de cama quando ouvi a voz da Amber no viva voz vindo da janela aberta, e fiquei paralisada não por surpresa, mas porque as palavras saíram tão facilmente da boca dela que me deu nojo de ter compartilhado uma mesa de jantar com ela. Sinceramente, se ela pegasse uma gripe e desmaiasse, poderíamos finalmente instalar aquelas claraboias, disse ela, seguida por uma gargalhada. E o Kevin resmungou algo que não consegui entender, mas não a interrompeu, não a corrigiu, nem pareceu desconfortável, simplesmente deixou passar, como se fosse normal falar da morte da mãe como uma melhoria na decoração de interiores. E eu fiquei ali, segurando uma pilha de toalhas de banho, pensando, chegou. Este é o momento que não vou perdoar, não porque seja a pior coisa que eles já disseram, mas porque é a mais honesta. Eles pararam de fingir que se importavam, o que significa que eu posso parar de fingir que estou esperando que eles mudem. Voltei para a cozinha, abri o cofre e tirei os documentos do fundo e o pacote de custódia que Dean havia enviado no dia anterior, assinaturas prontas, comprador pré-aprovado, dinheiro em caixa, fechamento em 10 dias e nada em nome deles para impedir. Coloquei tudo em um envelope pardo, escrevi em transferência final na frente e guardei na bolsa como se estivesse indo para uma consulta médica em vez de encerrar um capítulo da minha vida. Mais tarde naquela noite, Kevin me mandou uma mensagem com uma foto borrada da Harper dormindo no sofá, com a seguinte mensagem: ela sentiu sua falta hoje.
Fiquei olhando para ela por um minuto inteiro, sabendo que se eu respondesse, mesmo com algo curto como diga a ela que a amo, estaria deixando-os acreditar que ainda tinham acesso às minhas emoções, à minha lealdade, à parte de mim que poderia ser traída e submetida novamente. Mas não respondi, não digitei nada, apenas desliguei o telefone e fui para o quintal, onde o carvalho permanecia silencioso sob as estrelas. Eu ainda não tinha contado a eles, não tinha dito uma palavra sobre a venda. E não contaria, porque eles não mereciam um aviso, não depois de 7 anos de zombaria disfarçada de brincadeira e exclusão emoldurada apenas como dinâmica familiar. Tirei uma foto do quintal, o balanço que Kevin construiu quando Maddy tinha 4 anos, os tijolos que coloquei à mão no verão após a morte de Tom, o local onde enterrei meu cachorro, Jasper, e salvei em uma pasta no meu celular chamada antes de deixar ir. Então me virei e entrei, arrumei minhas assadeiras e as xícaras de chá da minha mãe, etiquetei tudo que queria guardar e deixei o resto sem etiqueta. Camille ficou até meia-noite, me beijou no rosto e disse: "Eles nunca vão perceber." E eu assenti, mas por dentro eu já estava em outro lugar, já assistindo a cena se desenrolar, Kevin mexendo em uma chave que não funcionava mais, Amber gritando ao celular sobre direitos legais que não tem, Maddy perguntando onde a vovó estava e não obtendo uma resposta que fizesse sentido. Porque a verdade é que o aviso final não foi uma conversa, uma carta ou um confronto. Foi cada vez que deixei os insultos da Amber passarem sem reagir, cada feriado que organizei sem ser agradecido, cada refeição que preparei enquanto era ridicularizado. Meu silêncio foi o aviso, e eles simplesmente não ouviram. Quando o sol nasceu, eu já tinha colocado tudo o que precisava na van da Camille, a mesma que ela usava para transportar cobertura mota e cadeiras dobráveis, agora forrada com cobertores de mudança e caixas de armazenamento cheias apenas com o que importava, fotos de família em caixas de sapatos, minha certidão de casamento, o gato de cerâmica que Kevin fez na segunda série, uma maleta trancada com meus documentos e um tupperware cheio de barras de limão da Camille, porque eu sabia que não comeria se não tivesse algo doce por perto. Fiquei parada na porta da casa por exatos 60 segundos, não para lamentar, mas para memorizar, cada rachadura nos azulejos, o zumbido da geladeira, o leve cheiro de lavanda do spray de linho que eu usava para disfarçar o cheiro das caixas de comida para a viagem que Amber nunca jogava fora. E então andei por cada cômodo uma última vez com minha lista de verificação, desliguei o roteador, apaguei a chama piloto e não deixei nada para trás, exceto uma carta dobrada na porta da geladeira, colada com fita adesiva acima da lista de compras que Amber começou na semana passada. Esta casa foi vendida. Eu não moro mais aqui. Você tem 48 horas para desocupar. Documentos legais em anexo. Entre em contato com o reitor Léo para quaisquer dúvidas. Não me ligue. Usei tinta preta sobre papel de carta creme e colei uma cópia autenticada da escritura de transferência por baixo, com o logotipo do fundo e a assinatura do advogado do comprador na frente e no centro. Deixei o envelope sem lacre porque queria que eles vissem imediatamente como parecia oficial, queria que Amber o segurasse em suas mãos bem cuidadas e sentisse o quão pouco poder ela jamais teve. Quando saí, Camille estava esperando perto da van com 2 canecas de viagem e um saco de lixo cheio dos meus panos de prato velhos. Não conversamos até chegarmos à rodovia e, mesmo assim, não foi nada dramático, apenas ela dizendo: "Tem certeza de que está bem?" E eu respondendo: "Ainda não, mas ficarei." Chegamos ao meu novo apartamento em menos de 1 hora, um prédio tranquilo no centro da cidade, sem gramado, sem varanda, sem lembranças, apenas paredes limpas, encanamento funcionando e uma fechadura da qual ninguém mais tinha cópia. Não contei a Kevin ou Amber para onde estava me mudando, não deixei endereço para correspondência, não dei indiretas na conversa. Dei tanto sumiço neles que, se não tivesse deixado a carta, eles teriam chamado a polícia achando que eu tinha sido sequestrada. Passei a primeira noite sentada no chão com um cobertor em volta dos ombros e um abajur conectado ao meu lado, comendo barras de limão e sem ouvir nada, nem TV, nem eletrodomésticos, apenas o silêncio de finalmente estar sozinha em um espaço que não exigia que eu bancasse a anfitriã ou aceitasse insultos com um sorriso. Na manhã seguinte, encontrei-me com Sandra Chu, a compradora, que apertou minha mão sem rodeios e disse: "Tudo certo com a escritura." Fechamos na terça-feira. Ela não perguntou por que eu estava vendendo, não demonstrou pena, apenas caminhou pela propriedade e confirmou a transferência como se estivéssemos finalizando um negócio, o que, de certa forma, era o que estávamos fazendo. Minha vida havia se tornado uma transação, e agora eu estava simplesmente acumulando os anos de trabalho emocional não remunerado que dediquei a pessoas que nunca me agradeceram.
De volta a casa, eles ainda estavam fora para o fim de semana. Uma festa de aniversário de família no norte de Amber insistiu que eles comparecessem, mesmo com Maddi gripada. Eu sabia disso porque ela postou um bumerangue no Instagram de Harper lambendo a cobertura do bolo com a legenda: "Nada impede uma rainha da festa". Então, eles ainda não sabiam, não suspeitavam de nada, não sentiam o chão se mover sob seus pés. Mas imaginei o momento exato em que isso aconteceria. Vi Kevin enfiando a chave na fechadura e sentindo-a emperrar, vi Amber marchando em direção à porta dos fundos como se fosse dona do lugar, só para encontrar a mesma fechadura lá também. Imaginei-os vendo o bilhete, lendo, discutindo sobre o que significava, pesquisando sobre direito de propriedade e ligando para um chaveiro que lhes diria o que eu já sabia: se o seu nome não estiver no título, sua chave não significa nada. A mudança de poder foi tão completa que me apertou o peito de alívio, não de alegria, nem de vingança, apenas de um vazio estranho e estimulante, como se eu tivesse terminado uma maratona para a qual nunca treinei e de repente percebesse que podia parar de correr. E quando finalmente dormi naquela segunda noite em uma cama nova, com lençóis limpos e sem nenhum ruído além do trânsito da cidade lá embaixo, não sonhei com eles, nem com a casa, nem com o passado. Sonhei com barras de limão e com a sensação de trancar uma porta atrás de mim pela qual ninguém mais passaria. Eles voltaram no domingo à tarde, 48 horas depois de eu ter me mudado, e o roteiro não poderia ter sido melhor, mesmo que eu tivesse tentado. Amber foi a primeira a subir a entrada da garagem, segurando um café gelado gigante e fazendo malabarismos com sacolas de compras, o telefone encostado no ouvido, latindo algo sobre depósitos de fornecedores para uma festa que estava planejando, completamente alheia, enquanto Kevin carregava Harper, meio adormecida, no ombro e usava o cotovelo para abrir o porta-malas. Sei de tudo isso porque o vizinho da Camille, Alan, aquele que passeia com o cachorro como se fosse uma missão de segurança, estava podando suas rosas quando eles chegaram e depois nos descreveu toda a cena, até o exato segundo em que a chave da Amber parou de funcionar. Ela tentou abrir a porta da frente uma vez, depois outra, e então gritou o nome do Kevin como se ele tivesse mexido na fechadura errado. E quando ele tentou e encontrou a mesma resistência, murmurou algo sobre a trava estar emperrada até que Maddi pegou o celular e viu o envelope colado no vidro. Kevin leu a carta em voz alta enquanto Amber andava em círculos, perguntando: "Isso é uma piada?", repetidamente, como se repetir fosse mudar a realidade. E quando chegou na parte que dizia "fale com o reitor Léo", ela bateu o pé e disse: "Aquele velhote convencido tem um advogado". Kevin empalideceu e sentou-se nos degraus da frente como se tivesse perdido o fôlego. E acho que foi aí que lhe caiu a ficha: eu não tinha trocado só as fechaduras, eu tinha mudado o jogo inteiro. Tentaram a porta dos fundos, depois o código da garagem, depois chamaram um chaveiro que, ao olhar a papelada que Sandra lhe entregou, disse: "Esta propriedade agora pertence a um fundo fiduciário. Você não está no título". Foi aí que as coisas pioraram. Amber ligou para o 911 e avisou ao atendente que eles estavam sendo ilegalmente trancados do lado de fora de sua residência principal. E a polícia de fato apareceu, 2 policiais uniformizados que bateram na porta. Mas Sandra estava pronta, com seu contrato de compra e venda e documento de identidade em mãos antes mesmo de eles perguntarem. E o policial Rei Moreno, um homem alto, de olhar calmo e uma prancheta, disse a Kevin: "Senhor, eu entendo que isso seja perturbador, mas, a menos que o senhor possa comprovar a propriedade ou locação legal, o senhor terá que ir embora". Kevin argumentou: "É claro, disse que morou lá por 6 anos, pagou pelos beliches das crianças, manteve o quintal aparado", mas o policial apenas balançou a cabeça e disse: "Isso não muda a escritura, senhor". E quando Amber começou a filmar e gritar sobre abuso e fraude contra idosos, Sandra calmamente pediu que eles desocupassem a varanda. E o policial moreno deu-lhes 10 minutos para recolher o que restasse no gramado e ir embora. Eles dirigiram até um motel a 30 minutos de distância, um hotel 2 estrelas ao lado de um posto de gasolina e de um Denny's fechado, e foi lá que passaram as 2 noites seguintes. Alan disse que viu Kevin voltar na manhã seguinte para tentar novamente, mas as fechaduras ainda estavam trocadas e ninguém atendeu. Eu não sabia de nada disso até Camille me ler a mensagem que recebeu de Amber: "Espero que você se orgulhe do que sua amiga fez com os próprios netos". E admito que, por meio segundo, doeu não porque eu acreditasse, mas porque sabia que Maddi e o iate ficariam confusos. E parte de mim queria escrever uma carta para eles, explicar que não era sobre eles, que eles entenderiam um dia. Mas então me lembrei do que Maddi disse no Natal passado, quando ela perguntou a Amber, alto o suficiente para eu ouvir: "Porque a vovó sempre parece estar se esforçando demais?".
E Amber riu e respondeu, porque ela está se esforçando demais. Foi nesse momento que parei de me considerar avó deles, em qualquer coisa que não fosse de sangue. Então, não, eu não respondi, não enviei um pedido de desculpas, não entrei em contato. Em vez disso, peguei uma garrafa de vinho tinto que Camille trouxe, servi 2 taças e brindei a paz. E na manhã seguinte, enviei para Sandra um cartão de agradecimento com uma garrafa de óleo de limão e um bilhete, que a casa que você comprou seja sempre mais silenciosa do que aquela que você encontrou. E só para piorar a situação, enviei um pacote certificado para o motel deles, sem endereço de retorno, apenas um envelope pardo simples contendo uma impressão de página inteira da citação de Amber no churrasco: você vai para uma casa de repouso em breve, certo? Sem contexto, sem assinatura, apenas suas próprias palavras, transmitidas como um espelho. Eles se registraram no quarto 208 do motel no mesmo dia em que foram expulsos da varanda. E eu só sei disso porque o LinkedIn do Kevin ainda tinha a localização dele definida como pública. E Amber, apesar de alegar estar traumatizada demais para falar, postou uma selfie com filtro de Harper enrolada em um edredom de motel com a legenda em caos, mas fofo, seguida de 3 emojis chorando. Eu tirei uma captura de tela, não por despeito, mas por hábito, como se documentar as consequências me ajudasse a permanecer firme na decisão que tomei, na realidade de que, não, eu não era cruel, eu só estava cansada de ser a equipe de limpeza da bagunça dos outros. Camille ligou naquela noite, perguntou se eu queria ver um filme para comemorar, mas eu disse que não. Eu estava cansada, não fisicamente, mas daquela forma profunda que você sente depois de carregar o peso de outra pessoa por tanto tempo que seus próprios membros esquecem o que é sentir-se vazia. Em vez disso, sentei-me na minha varanda, observei as luzes da rua se acenderem, servi um copo de chá gelado e apaguei o número do Kevin do meu celular, não porque achasse que ele pararia de ligar, mas porque sabia que não podia confiar em mim mesma para atender quando a culpa inevitavelmente me atacasse. Na manhã seguinte, ele ligou 2 vezes e deixou uma mensagem de voz que dizia: Mãe, não estamos bem. As crianças não entendem. Por favor, fale comigo. Ouvi a mensagem uma vez, depois reproduzi novamente, mais devagar, e percebi uma coisa: ele disse, as crianças não entendem, mas não disse que entendia. Não se desculpou, não perguntou o porquê, não mencionou a piada da Amber ou os 7 anos de tensão que me levaram até ali. Ele simplesmente presumiu que eu me sentiria mal o suficiente para desfazer a situação. Não respondi. Em vez disso, passei a tarde preenchendo formulários para transferir o restante das minhas contas para o meu novo endereço e abrindo uma caixa postal para que nada pudesse me rastrear, a menos que eu quisesse. Comecei a dormir a noite toda pela primeira vez em um ano, não porque o colchão fosse melhor, mas porque ninguém no quarto ao lado reclamava do termostato, perguntava onde estava a mostarda ou deixava a louça suja, como se eu fosse a empregada doméstica não remunerada de uma família que criei. Comprei uma planta, um pequeno arbusto de alecrim que chamei de Mai, e reguei-o enquanto ouvia um podcast sobre definição de limites e recuperação de traumas. Enquanto isso, Amber começou a controlar os danos online a todo vapor, postando citações vagas sobre traição e toxicidade para idosos, sem marcar ninguém, mas deixando bem claro que se considerava vítima. Camille me enviou capturas de tela dos comentários: você é tão forte, mãe. Algumas pessoas não merecem netos. Você fez o que tinha que fazer. Ri tanto que quase engasguei com a torrada. Essa mulher que me chamava de autoritária pelas costas agora queria a compaixão de estranhos por ter tanto direito que não conseguia ler uma escritura de propriedade. Kevin tentou novamente no meio da semana, desta vez com um longo e-mail intitulado Ando seu filho que ainda te ama. Não o abri. Marquei-o como não lido e encaminhei-o para uma pasta chamada Chantagem Emocional. Depois, desliguei meu laptop e fui dar uma volta. Parei no brechó do bairro, comprei um abajur de segunda mão em formato de farol e sorri quando o caixa disse: parece que você está construindo uma nova vida. Respondi: estou, e falei sério. Mais tarde naquela noite, enquanto esvaziava outra caixa do meu antigo armário, encontrei um cartão de aniversário da Madji, do tipo que ela costumava fazer quando era pequena, com corações tortos e letras invertidas, e um desenho feito à mão de nós duas assando biscoitos. Por um segundo, congelei, senti aquela familiar reviravolta no estômago, aquela dor de ânsia, e talvez fosse demais, e quase peguei meu celular. Mas aí me lembrei da Madji na Páscoa passada, revirando os olhos quando pedi para ela colocar o prato na pia, dizendo: mamãe disse que você gosta de fazer essas coisas de qualquer jeito.
e da Amber parada atrás dela, sem corrigir nada. Aquele cartão na minha mão não era da Maddi que eu tinha agora. Era de uma versão dela que foi sendo sobrescrita lentamente, aos poucos, pela mulher que me disse que eu deveria ser grata só por ser incluída. Então, coloquei o cartão numa gaveta, não para jogar fora, mas para não olhar de novo tão cedo. E fechei sem cerimônia. Naquela noite, enviei uma mensagem curta para Nathalie, minha afilhada: vamos agendar as alterações no testamento. Estou pronta. E quando ela ligou e perguntou gentilmente: você quer conversar sobre isso primeiro? Eu disse: não, já conversei por 7 anos. Ninguém me ouviu. O problema com pessoas como Amber é que elas não ficam quietas quando perdem. Elas não conseguem. Então, era só questão de tempo até que ela transformasse a rejeição em conteúdo, começando com uma série de stories filtrados no Instagram intitulada Quando a Família Te Trai, onde ela dava uma panorâmica do quarto apertado do motel e falava com um sussurro falso, como se estivesse filmando um documentário sobre sobrevivência. Kevin estava sentado ao fundo, visivelmente desconfortável, Harper brincando com uma meia no chão e Maddi mexendo no celular sem olhar para cima uma única vez. Assisti a tudo isso por meio de uma conta descartável que Camille me ajudou a criar, uma que eu só usava para monitorar as birras digitais deles. E, a princípio, pensei que fosse só para chamar atenção, mas aí alguém postou os vídeos no Reddit e, em um dia, a coisa explodiu. O tópico se chamava Sogra despeja família aproveitadora em vingança legal e recebeu milhares de comentários, a maioria elogiando a mulher misteriosa por trás da história. As pessoas juntaram as peças usando pistas de contexto, sites imobiliários locais e capturas de tela da própria conta de Amber. E, de repente, Amber não era mais uma mãe compreensiva tentando proteger os filhos. Ela era a mulher que deixava a sogra pagar as contas enquanto zombava dela diante das câmeras. O trabalho de Kevin descobriu na mesma semana, alguém encaminhou a publicação do Reddit para o departamento de RH dele porque seu LinkedIn ainda era público. E, embora ele não tenha sido demitido, foi convidado a tirar uma licença, sobre a qual Amber publicou imediatamente, chamando-a de bullying corporativo por associação e marcando influenciadores aleatórios como se alguém fosse patrocinar sua estadia no motel. Em seguida, ela foi ao TikTok, chorando por ter sido pega de surpresa e por como o trauma afeta de forma diferente quando se trata de família. E eu assisti, não com satisfação, mas com uma clareza fria e distante, como se estivesse olhando através de um vidro para pessoas que eu conhecia, repetindo falas de uma peça que não escreveram, mas que se sentiam no direito de dirigir. Então começaram as mensagens diretas, não para mim, porque eu tinha ido embora, mas para Camille, que tinha cometido o erro de comentar: algumas pessoas precisam aprender a ser gratas, em uma das postagens vagas de Amber. De repente, ela estava recebendo mensagens de pessoas a chamando de tóxica, de cobra, de velha amargurada. Camille, sendo Camille, respondeu a uma delas com: você defende alguém que tentou roubar a casa de uma viúva, e anexou o PDF da escritura de fideicomisso. Depois disso, o ódio cessou. Não me envolvi, não postei, não respondi, apenas observei a situação se desenrolar da minha varanda, regando Mai, o pé de alecrim, e dobrando minhas roupas como se nada disso me afetasse. Mas um dia, recebi um e-mail de um endereço do Gmail que não reconheci. E quando abri, havia apenas uma frase: por que a vovó não nos quer mais? Aquilo me atingiu como uma pá no estômago, porque eu sabia que era Maddi. Reconheci o espaçamento, o jeito como ela escrevia Animorian como uma palavra longa, como costumava fazer nas provas de ortografia. Por um minuto, fiquei ali sentada, olhando para a tela, me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse deixado uma carta para eles em vez de um aviso legal, me perguntando se eu conseguiria manter a porta entreaberta só para as crianças. Mas então me lembrei daquela Páscoa, de Maddi repetindo a crueldade de Amber como um papagaio, de Wyatt me chamando de Extra porque Amber achou engraçado ensinar-lhe gírias em vez de respeito. E percebi que, mesmo se eu deixasse aquela porta aberta, eles não passariam por ela, eles a levariam com eles. Não respondi. Em vez disso, abri meu gravador de voz, o mesmo que usei para registrar os comentários de Amber ao longo dos anos, e gravei uma única frase: você vai entender quando for mais velha. E eu ainda te amo. Salvei em um pendrive, marquei como para mais tarde e guardei em um lugar seguro. Naquela noite, dormi mal, não de culpa, mas de tristeza, não pelas pessoas que eles eram, mas pelas pessoas que eu imaginava que poderiam ser. E quando acordei,
enviei um e-mail para Dean e perguntei se ele poderia revisar uma cláusula que eu queria adicionar ao meu testamento, herança condicional com base em horas de serviço comunitário, sem acesso concedido até que fosse verificada por terceiros. Ele respondeu em 10 minutos, já estou aguardando a elaboração. Fechei meu laptop, fiz café e olhei pela janela, não para o caos, mas para a paz que eu havia trazido com ele. Era uma tarde de quinta-feira quando ela apareceu, e eu soube que era ela no segundo em que ouvi a batida, forte, rápida, como alguém tentando controlar o momento antes mesmo de entrar. Não respondi de imediato, apenas olhei pelo olho mágico e vi Amber parada ali, com óculos de sol enormes, cabelo preso para trás, segurando Harper no quadril como se fosse um suporte, enquanto Kevin estava 2 passos atrás dela com aquele olhar vazio que ele usava sempre que não queria lidar com nada. Abri a porta apenas o suficiente para que vissem que eu não tinha me movido por medo. Amber falou primeiro, com a voz suave, mas ainda muito performática, como se estivesse ensaiando falas que achava que iam soar bem. Bárbara, precisamos conversar. Isso já foi longe demais, e as crianças estão sofrendo. Não os convidei para entrar, não disse uma palavra, apenas os deixei ali, com o suor do motel ainda grudado nas roupas e o desconforto de finalmente entenderem que não tinham mais poder de barganha. Amber tentou de novo, mais alto dessa vez. Estamos dispostos a resolver alguma coisa, ok? Podemos sentar e resolver isso para as crianças. E foi então que Harper, mal acordada, disse algo que me deixou sem ar. Ela olhou para cima e perguntou: vamos voltar para a casa da vovó agora? E eu senti meu peito apertar, não de culpa, mas do peso cru e brutal de saber que até ela ainda acreditava que aquilo era reversível. Kevin finalmente deu um passo à frente, enfiou a mão no bolso de trás e tirou uma carta impressa, parecia algo escrito por um advogado, talvez um apelo, talvez uma advertência. Não a peguei. Abri a mesinha lateral ao lado da minha porta, peguei o pendrive que eu tinha etiquetado como só por precaução e o entreguei para Amber. Ela o pegou como se estivesse pegando fogo e olhou para baixo, confusa. O que é isso? Perguntou. E eu disse, calma e claramente, são todas as mensagens de voz, todas as mensagens de grupo, todas as mensagens em que você zombou de mim, me excluiu, falou de mim como se eu já estivesse morta. Está tudo lá. Sua boca se abriu como se ela estivesse prestes a negar, mas então algo mudou em seus olhos, como se talvez ela se lembrasse do pior do que dissera, ou talvez percebesse que não tinha esquecido nada. Kevin desviou o olhar, como se nem ele quisesse mais defendê-la. Continuei, sem levantar a voz, sem chorar, apenas constatando os fatos. Você não se esqueceu simplesmente de que eu era uma pessoa. Você ensinou meus netos a esquecer também. Amber tentou interromper e disse: isso não é justo. Estávamos só brincando. Mas eu levantei a mão e a interrompi. Piadas não custam a casa das pessoas. Você fez tudo isso sozinha. Harper começou a choramingar, e Kevin a pegou no colo e disse: por favor, mãe, não feche a porta assim. Somos uma família. E pela primeira vez, olhei-o diretamente nos olhos e disse: você deixou de ser minha família no dia em que riu quando ela disse que eu deveria estar em um asilo. O rosto dele se desfez o suficiente para eu ver a rachadura, mas não o suficiente para consertá-la. Amber não falou mais nada. Apenas se virou e começou a andar, murmurando algo baixinho que eu não me dei ao trabalho de tentar ouvir. Kevin permaneceu por mais um instante, segurando Harper como um escudo, e então me seguiu. Fechei a porta lentamente, não com drama, não com raiva, mas com determinação. E quando a fechadura fez um clique, não me encostei na porta nem chorei com as mãos na cabeça. Fui até a cozinha, me servi de um copo d'água e me sentei. 10 minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Kevin: espero que você consiga viver com o que fez. Olhei para a mensagem por alguns segundos e depois a apaguei sem responder. Eu conseguia viver com o que tinha feito. Na verdade, foi a primeira coisa em anos com a qual senti que conseguiria viver. No dia seguinte à chegada deles à porta, liguei para Dean e pedi que finalizasse o testamento, sem mais rascunhos, sem mais hesitações, apenas que o tornasse legal e hermético. Disse-lhe exatamente o que queria: Kevin e Amber não receberiam nada, nem um centavo, nem um prato, nem mesmo uma frase explicativa.
e os netos só herdariam por meio de um fundo condicional, algo que exigia que cada um deles completasse pelo menos 1.000 horas de serviço comunitário comprovado antes de completarem 21 anos, horas monitoradas e aprovadas por um gestor de casos terceirizado, sem qualquer vínculo comigo ou com qualquer pessoa da família, sem brechas, sem soluções alternativas. Eles teriam que conquistá-lo não pelo sangue, mas pela prova de que estavam se tornando melhores do que aquilo para o qual foram criados. Dee nem se mexeu, apenas disse entendido e enviou por e-mail a papelada final para assinatura digital. E, enquanto eu clicava nas páginas, senti o peso saindo do meu peito como tijolos deslizando de um telhado. Não se tratava mais de vingança. Não se tratava mais de punição. Tratava-se de estabelecer um limite tão inacessível que eles nem sequer pudessem fingir interpretá-lo mal. Eu mesma adicionei uma cláusula final, uma nota manuscrita anexada à carta do testamenteiro. Sob nenhuma circunstância Kevin ou Amber serão notificados sobre a minha morte. Que eles descubram com o resto do mundo. A testamenteira, Natalie, minha afilhada, que passou anos me visitando entre os turnos, que me trouxe sopa quando eu estava gripada, que nunca me perguntou sobre herança ou favores. Liguei para ela naquela noite e disse: é oficial. E ela simplesmente disse: você está bem? E eu disse: sim, acho que finalmente estou. Ela veio no dia seguinte, trouxe comida tailandesa e 6 garrafas de água com gás, e comemos na varanda como se fosse uma terça-feira qualquer, porque era. E, no entanto, não era. Algo havia mudado. Eu conseguia respirar de um jeito que não conseguia há anos. Ninguém iria bater à minha porta pedindo favores disfarçados de amor. Ninguém iria me encurralar nos feriados com culpa ou abraços falsos. Ninguém iria sorrir para mim com desprezo em voz baixa. Kevin tentou mandar mensagem de novo, curta dessa vez: então é isso. E eu não respondi, nem abri. Em vez disso, bloqueei o número e apaguei o tópico. Mais tarde naquela noite, Camille apareceu com uma torta de limão e uma garrafa de champanhe barato e disse: isso pede um espumante. E eu ri mais alto do que em meses. Ficamos ali sentados até o sol se pôr e, em certo momento, ela levantou o copo e disse: aos limites. E, finalmente, a não dar a mínima. E eu bati o meu e respondi: ao silêncio, porque era isso que estava acontecendo agora, silêncio, não silêncio por medo, mas silêncio intencional. Quando ela saiu, juntei algumas coisas para uma caixinha de recordações, o pendrive, uma cópia do testamento, uma foto minha com o Kevin quando ele tinha 10 anos e uma do Tom segurando o Kevin nos ombros. Coloquei tudo lá dentro, com um bilhete em cima, para a história, não para o perdão. Depois, tranquei a caixa e a coloquei debaixo da cama, ao lado do baú de cedro que eu não abria desde a morte do Tom. Antes de dormir, acendi uma vela e fiquei na janela por um minuto, observando a cidade, as luzes, o movimento, o lembrete de que a vida continua, esteja você na órbita de alguém ou não. Não senti falta deles, não deles de verdade. E qualquer que fosse a dor que restasse, era pela versão do meu filho que deixou de existir no dia em que ele a deixou falar por ambos. Já se passaram 8 meses desde que fechei a porta e entreguei aquele pendrive para Amber, e não tive mais notícias de nenhum deles desde então, nem uma mensagem de voz, nem mesmo um cartão de Natal com as impressões das mãos das crianças, como costumavam enviar antes de tudo apodrecer. E a verdade é que não sinto falta deles, não do jeito que são agora, não das versões deles que ficavam na minha varanda implorando por perdão sem nunca pedir desculpas. Não os bloqueei porque estou amargurada. Bloqueei-os porque sou livre e não tenho interesse em devolver minha liberdade a pessoas que viam minha gentileza como moeda de troca. O Natal chegou e passou sem uma única batida, sem visita surpresa, sem jantares de culpa. Fui à casa da Camille, levei minhas barrinhas de limão e um álbum de fotos. E quando alguém perguntou se eu tinha filhos, eu simplesmente disse: não mais, e deixei por isso mesmo. Natalie vem me visitar todo domingo, às vezes com comida tailandesa, às vezes só para sentar e rir de reality shows bobos que nós dois fingimos não assistir. Comecei a fazer aulas de cerâmica às quintas-feiras e entrei para um grupo de caminhada para mulheres com mais de 65 anos que se recusam a diminuir o ritmo por causa de qualquer um. Uma delas perguntou se eu queria namorar de novo, e eu ri tanto que quase deixei minha garrafa d'água cair. Eu não quero um homem. Eu quero paz. E eu tenho isso agora. Mai, o pé de alecrim, cresceu 8 centímetros, e eu converso com ela todas as manhãs como se fosse uma colega de quarto que não interrompe.
De vez em quando, me pergunto o que as crianças pensam, se elas alguma vez perguntam sobre mim, se Madji ainda se lembra das nossas noites de confeitaria, ou se o Iate se lembra de como eu costumava sentar no chão e ajudá-lo a construir castelos com caixas de cereal. Mas então me lembro que qualquer caminho de volta para eles leva direto para Ember, e eu já queimei essa ponte, salguei a terra e fui embora descalça. Eles não tentaram processar, provavelmente porque Dean deixou claro que estávamos preparados para isso. E eu não tentei me explicar para ninguém porque as pessoas importantes nunca me pediram. Na semana passada, Nathalie trouxe uma cópia do testamento final, e eu aguardei no meu cofre sem cerimônia. Tudo está no lugar agora, cada peça trancada e estruturada com tanta firmeza que eles não conseguiriam arrombá-la com pés de cabra. E não me sinto orgulhosa, não exatamente. Sinto-me decidida. Sinto-me como alguém que finalmente parou de pedir um lugar à mesa que construiu com as próprias mãos. No entanto, recebi mais um e-mail, algumas semanas atrás, de um endereço anônimo, com apenas uma frase: "Você realmente nunca mais vai voltar?" Não abri a princípio, não queria saber qual dos dois tinha enviado. Mas quando finalmente abri, percebi que não importava, porque a resposta já estava escrita em todas as minhas escolhas desde aquele churrasco. Não, eu não vou voltar. E se a pergunta é se algum dia voltarei, a resposta continua sendo não. Respondi com uma frase, a única que importava: "Não nos falamos desde o despejo e não tenho planos de mudar isso. Por favor, não entre em contato comigo novamente, a menos que seja por meio de um advogado." Então bloqueei o endereço, fechei meu laptop e fui lá fora para sentar com Mai na luz do amanhecer. As pessoas falam sobre o encerramento como se fosse uma cerimônia, uma conversa final onde todos choram, se abraçam e fazem as pazes. Mas, às vezes, o encerramento é apenas uma porta trancada, uma vontade clara e 8 meses de silêncio que você não tem vontade de quebrar. E quando Camille me perguntou outro dia se eu tinha notícias de Kevin, eu disse: "Não, nunca mais nos falamos." E essa foi a frase mais honesta que eu disse em anos, sem raiva, sem tristeza, sem mágoa, apenas um fato. E então dobrei minha toalha, fiz uma xícara de café fresco e voltei a viver a vida que construí nos meus termos, sem ninguém para me desculpar.